Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quarta-feira, como sempre, com muitas informações. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? E ó, parada é a seguinte, temos rodada de Champions League hoje, tem Porto e Barcelona, Newcastle e Paris Saint-Germain e também Fluminense e Inter. Jogo de volta, hoje saberemos quem é o primeiro finalista da Libertadores. Você pode fazer a sua aposta onde? Lá na 1xBet. O link tá aqui, ó. Primeiro comentário fixado do vídeo, clica lá e se cadastre e comece a apostar. 1xBet é a maior do mundo, do planeta, empresa séria, grande, credibilidade, cardápio muito extenso e variado para você apostar, excelentes cotações e além de tudo, vocês ajudam demais aqui o meu trabalho. Gosta do Dieguinho? Quer ver esse canal continuando de pé? Faça suas apostas na 1xBet, mas tem que ser no link que está no primeiro comentário fixado do vídeo, para que eles saibam que vocês estão vindo aqui no canal. Posso contar com vocês? Então vamos dar essa moral. Primeiro depósito do nosso cupom promocional Futebolaço, eles dobram o seu primeiro depósito, beleza? Bom, dito isso, galera, não vou me estender muito aqui não. O presidente Jorge Salgado deu uma entrevista exclusiva ontem para os companheiros do Globoesporte.com, fazendo um balanço da sua gestão que está chegando ao fim. Ele já revelou que não vai ser candidato, vai se retirar após o final do ano, né? As eleições é agora no mês que vem, mas o mandato vai até o final do ano. E ele faz o balanço aí da SAF, da relação com os americanos, inclusive, não vai se estender muito, mas alega aí que a relação com o Luiz Melo realmente era péssima e eles apertaram para que ele pudesse sair do comando da SAF. E a relação da SAF e do Vasco era muito afastada por causa do Luiz Melo. Com a saída dele, as instituições se aproximaram e ele fala também da relação hoje dos americanos, tá? Então, com vocês, Jorge Salgado comentando esses temas. General 5 estrelas do Vasco. Eu sou proprietário, emérito, benemérito, grande benemérito e presidente. 5 estrelas. Estou já praticamente em final do mandato. Comecei o meu mandato em 2021 e termino agora em dezembro de 2023. Acabou, o resto é blá 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 bli, bli, bli. A situação real, nua e crua, na hora que eu assumi o clube, era 830 milhões de dívida contabilizada no balanço, 200 milhões de dívida que ao longo dos anos ela aparece, porque são ações que ainda vão ser julgadas e executadas. Afora isso, a gente tinha, entre outros problemas, a gente sofria a gente estava sempre fugindo de execuções. Todos esses credores do Vasco, eles, tendo oportunidade, eles estavam sempre executando o Vasco. Então, muitas vezes, o pouco dinheiro que a gente recebia era destinado a pagar algum tipo de execução. Então, o que a gente fez? O que sobrou para mim? Sobrou para mim esse caos. No início da semana, uma Assembleia Geral de Sócios do Vasco votou. Sim, para aprovar. 3.898 votos. Agora é oficial. 70% da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol do Vasco, pertencem a 777 Partners, empresa dos americanos Josh Wander e Steven Pasco. Os outros 30% permanecem com o clube. Eu sabia que a gente precisava de uma injeção de capital para virar esse jogo. É como se você estivesse na UTI, assim, cheio de praticamente vegetando, né? E se você não receber uma medicação muito forte, você não reage e vai morrer. Pra você ter uma ideia, o nosso adversário, em 5 anos, faturou de televisão mais de 1 bilhão do que o Vasco. Como é que eu vou competir? Devendo 1 bilhão, sem pagar salário, sem time. Como é que eu vou competir? Me dá uma solução. É fácil falar, é fácil criticar o contrato, que o contrato ninguém viu e não sei o quê, a 777, tem um norueguês que falou mal, e o dinheiro que pagou, não pagou. Entendeu? Mas solução, soluciona o problema, resolve o problema. Quando eu cheguei aqui, só para te responder melhor,
Eram 5 meses de salário atrasado, não recolhia imposto, não recolhia fundo de garantia, os funcionários tristes, eu ficava com vergonha de entrar aqui em São Januário, funcionários humildes aqui sem receber há 5 meses, você pode imaginar isso, cara? O cara que ganha R$3.000, R$2.500, com família, uma situação constrangedora. Hoje, qual é a situação? Eu entro aqui, o funcionário só falta me abraçar. A gente está pagando em dia, a gente está recolhendo os impostos em dia, a gente pagou 13º em dia, todo o salário. Então, é uma outra situação. Se você perguntar para mim, você faria diferente se você tivesse uma outra condição? Eu digo, faria diferente. Eu faria diferente. Agora, hoje eu estou absolutamente certo de que se eu tivesse oportunidade de ter um clube com mais pujança financeira, eu não ia fazer a SAF do jeito que eu fiz, de atrair um investidor, vender 70% das ações, mas eu faria uma SAF em que o Vasco seria dono de 100% das ações. Mas por que eu faria uma SAF? Eu faria uma SAF para separar o futebol da política do clube. Assim que desembarcou no Rio de Janeiro, Josh Wonder, um dos sócios fundadores da 777 Partners, ouviu um apelo. O torcedor falou em inglês, mas em português, claro, o que ele disse foi: nós precisamos de você. Eles viram nisso uma ótima oportunidade de investimento. O que é uma ótima oportunidade de investimento? Botar dinheiro aqui, lá na frente, ganhar muito dinheiro e talvez vender ou não. Como todo mundo faz. Qualquer tipo de negócio que você faça tem... Você para fazer, você tem que gerar uma expectativa de retorno, né? E eles acham que esse ativo vai valorizar muito e eles vão ter sucesso nisso. Agora, é ótimo que isso aconteça, porque eles só vão ter sucesso se o Vasco tiver sucesso. Eles só vão vender isso aqui caro se o Vasco tiver conquista. Então é uma parceria maravilhosa. A gente vai continuar a ser Vasco eternamente e eles tendo que correr atrás desses títulos, dessas conquistas para valorizar a marca se eles quiserem vender isso mais caro lá adiante. Se eles fracassarem, eles vão perder esse dinheiro investido. O que é importante para mim? Importante para mim é o seguinte, eles têm que depositar o dinheiro? Depositaram? Tá. Eles emprestaram dinheiro? Emprestaram. Eles receberam o dinheiro de volta? Teve uma remuneração por esse dinheiro? Acabou. O resto é blá, 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 bli, bli, bli. Entendeu? Então, nesse aspecto, eu sou pragmático do ponto de vista da grana. Tinha que entrar o dinheiro? Entrou. Eles resolveram fazer um empréstimo a uma empresa coligada. Eu acho isso o melhor dos mundos? Talvez não. Mas o dinheiro foi e voltou? Remunerado? Voltou. Então, tá bom, estamos quites. E aí tem que priorizar o que é mais importante pagar quando você tem uma escassez de recurso ainda. Uma coisa é eu dever 700 e entrar 800 milhões aqui dentro. Aí legal, aí pago todo mundo, sobra dinheiro. Mas não entra 700 milhões de uma vez só. Mas a dívida está aí. Quando você é gestor, numa situação como essa, você tem que priorizar os pagamentos. Não, vou pagar esse aqui eu vou atrasar, mas ele sabe que vai receber e o Vasco vai acabar pagando. Mas o mais importante é você pagar a sua despesa corrente. O que é despesa corrente? A despesa corrente é aquela despesa obrigatória, que senão o clube não funciona. É o salário, são os encargos, são os fornecedores. Isso você não pode deixar de pagar, porque o cara pode... Você para de pagar a água, capaz de não ter água ali no vestiário. Você paga de pagar a luz, não tem jogo. Você paga de pagar a viagem. Então, essas despesas você tem que pagar. O salário você tem que pagar. Outras despesas você pode postergar. Vamos ouvir o que disse Jorge Salgado, novo presidente do Cruz Maltino. A gente sabe do tamanho do desafio, mas a gente se preparou para isso. Todas as críticas que eu tenho a fazer da gestão da SAF no futebol eu faço na reunião de conselho.
não só críticas em relação ao futebol, mas críticas em relação à gestão. Porque é um pouco complicado, o início da gestão foi complicado. Eu tive problema com o CEO antigo, né? Não quero me estender nisso, mas consegui, quer dizer, o início da gestão foi meio assim complicado do ponto de vista de entrosamento. Ficou assim uma gestão, a SAF para um lado e a associação para outro. Não houve assim uma ponte, um entendimento maior entre as duas partes, quando deveria ter tido. A gente tem voz, sim, no Conselho, a gente aponta, a gente critica, a gente aponta as falhas que a gente está vendo para eles tentarem corrigir isso. E corrigiram, né? Corrigiram em tempo, né? Tanto no futebol, na gestão do futebol em si, como na gestão administrativa, né? Saiu a pessoa mais importante da SAF. Não foi fácil. Não é fácil você mexer numa posição tão importante com tão pouco tempo, né? Então tudo está melhorando aqui, o time está melhorando, a gente vai conseguir ficar na série A. O ano que vem a gente já tem uma base de time, você vai contratar pontualmente 2 ou 3 jogadores ou 4, você não vai ter que mandar 18 embora e contratar 18. Eu fiz isso 2 vezes, é um caos você fazer isso. Então está tudo organizado para os próximos 3, 5 anos. Só espero que a pessoa que vai assumir no meu lugar tenha a responsabilidade, entenda o que está acontecendo, não queira não precisa inventar nada, deixa andar do jeito que está, que a gente vai para um lugar bom. Bom, galera, eu acho que a opinião quase que unânime da torcida é que o Salgado não foi um bom presidente, né? E se você pegar cronologicamente, o Vasco tem um problema muito grande nos últimos anos, é que ele vem passando por mandatos de gestores com uma popularidade com a torcida quase beirando a zero. A gente teve o Campelo, da forma como ele entrou, né, aquele racha com o Júlio de última hora ali. O Júlio era o candidato para ser o presidente da chapa, e aí, enfim, ficou aquela situação toda que foi cravada como tal do golpe da Lagoa. O Salgado entrou numa eleição super polarizada, com uma eleição no dia 7, uma eleição no dia 14. Tem gente que acha que a correta é no dia 7, tem gente que acha que a correta é no dia 14, as opiniões se dividem, mas independente da opinião se dividir ou não sobre qual é a eleição correta, o Salgado tem uma rejeição absurda com a torcida do Vasco. Eu acho até quem votou nele hoje vê com maus olhos a gestão dele. Eu sempre separo a pessoa física, né, da pessoa figura pública, né, do gestor. Então, se fizer uma enquete aí de 0 a 10 aí, sei lá, talvez 2 vascaínos de 0 a 10 gostem dele, 1, 3, não sei. Então a popularidade dele é muito baixa, eu acho isso muito ruim. Eu não sei quem vai ser o próximo presidente do Vasco, mas seria salutar a gente ter um presidente que o torcedor se identifique. Ele não precisa morrer de amores, achar que ele é o cara, né, bater continência e achar que tudo que ele faz é bom, é certo, até porque isso é uma merda. Aí você não tem torcedor, você tem puxa-saco, baba-ovo, né? E gestor, você tem que estar sempre ali analisando, fez coisa boa, você elogia, fez coisa errada, você critica, tá? Mas tomara que o novo presidente, seja ele quem for, entre com uma popularidade melhor e que esse clima bélico entre a gestão e o torcedor, isso diminua, porque o tempo inteiro era o próprio torcedor metendo pau, com razão, tá? Metendo pau na gestão, e às vezes até quando acontecia alguma coisa positiva, esse é um bosta mesmo, fez mais que obrigação. Então esse clima é muito ruim pro clube. Então o Salgado tá se retirando e vamos ver quem vai ser o novo presidente. Hoje, os candidatos aí que devem fechar, acredito eu, tá? Acredito eu, não está definido isso, devem ir para o pleito propriamente dito. Eu acredito que deve ser Pedrinho, Levenciano, Júlio Brandt e Marcelo Borges. Acredito que os outros pré-candidatos, Euriquinho, Pedro Stosenberg, Leonardo Rodrigues, Eduardo Cassiano, eu acho que são esses, devem se juntar com alguma outra chapa, tá? Inclusive,
não sei se o Júlio, talvez até se o Júlio Brandt não acabe juntando com alguém, porque o Marcelo Borges já falou que tá firme até o final e não junta com ninguém, apesar de lá atrás ele ter uma proximidade muito grande com o Levin esse ano. Caso aconteça uma fusão, só vejo o Marcelo juntando com o Levin, mas fora isso, eu acho que devem ser esses 4 que devem concorrer à eleição, tá bom? Então é isso, galera, se a gente encerra a nossa primeira edição e logo mais eu volto com a nossa segunda. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários do que vocês acharam aí da explanação do presidente Jorge Salgado. Parabenizar os companheiros do Globoesporte.com pela entrevista muito bacana. Inclusive, recomendo vocês a se inscrever, inclusive, no grupo de WhatsApp do GE Vasco, que toda informação do GE eles mandam para vocês lá, tá bom? Tamo junto.